Está correndo nas redes sociais uma gravação que teria a sua voz chamando o Cuca de covarde e dizendo que outros clubes já te procuraram. O Flamengo, o Corinthians, o Grêmio, o São Paulo. Atlético. O Atlético. É sua mesma voz? Você confirma a veracidade dessa gravação? E o Internacional de Porto Alegre, se não me engano, também está no áudio. Eu escutei o áudio é meu, né? Eu não lembro com quem eu falei. Na verdade, ontem foi um dia, por mais que tenhamos, como posso dizer, ter tido esse problema, né? Foi um dia triste para mim, mas ontem nós tivemos que comemorar o aniversário da minha esposa e a gente não podia deixar de comemorar o aniversário dela. Então tinha muita gente aqui, confesso que queria esquecer um pouquinho dos problemas, porque a gente, é o normal, né? Quando a gente tem um problema no nosso trabalho, a gente acaba entrando em casa e trazendo os problemas para casa também. E eu não queria fazer com que a minha esposa, nem meus filhos absorvessem esse problema nesse dia de festa que foi o dia de ontem, né? Então eu tomei sim algumas champanhes, tomei um pouquinho de champanhe, comemorei com ela. E para te falar a verdade, eu não lembro nem para quem foi que falei. Não tive oferta de nenhum clube, ou seja, desculpa, tive oferta de 2 clubes turcos, né? Que não são o Galatasaray, e prontamente foram recusados, mas no Brasil não tive oferta nem procura de nenhum clube. Ou seja, sobre o Cuca, do que eu falei, de repente com o coração um pouco partido, um pouco triste, acabei falando nessa situação, mas é como eu falei, eu até agora tinha deixado para falar, justamente porque eu queria voltar para o Palmeiras, né? E por respeito ao grupo, por respeito ao Palmeiras, eu achava válido realmente não dar nenhuma entrevista. Acabei dando entrevista porque vazou esse áudio, eu tenho que explicar essa situação. Então foi uma coisa que eu desconsiderar esse áudio, porque era um momento que eu estava de festa, né, e queria esquecer das coisas, falei que eu nem lembro o que eu falei. Felipe, pelo que foi falado depois do jogo do Cruzeiro, pelo Cuca na entrevista coletiva, por você agora, mediante esse áudio, você acha que essa situação sua no Palmeiras, ela é reversível ou você já pensa em próximos passos, em jogar em outro lugar? O que você vê de possível futuro no Palmeiras, se é que isso ainda é possível? Olha, eu se tem uma coisa que eu acho que é muito que eu tenho que é muito importante, é meu caráter, é a minha forma de encarar as coisas, né? Encaro as coisas muito para frente e gosto de passar as coisas falando bem cara a cara. Foi assim que aconteceu quando eu falei com o grupo do Palmeiras, né? Quando eu falo grupo do Palmeiras, eu falo todo mundo, Cuca, eu falo todos, né? E quando eu parei de falar, eu fui aplaudir de pé pelos jogadores. Então, eu vim para cá para o Palmeiras e eu lembro que eu falei, inclusive, foi muita polêmica, né? Nessa minha situação, nessa minha volúpia, nessa minha gana de querer fazer história no Palmeiras, eu acabei falando uma coisa que acabou dando bastante problema, que foi o famoso tapa na cara de Uruguai, né? Na realidade, o que eu queria dizer era que eu queria fazer história no Palmeiras. Eu vim para o Palmeiras para 3 anos de contrato, né? E para o último clube que eu passei, o único clube que eu passei que eu fiquei mais de 3 anos foi o Galatasaray, que foram 4 anos, e eu queria fazer uma história bonita aqui no Palmeiras, entendeu? Então, da minha parte, eu continuo, vou me apresentar amanhã, vou treinar, eu sei que o grupo vai viajar e o grupo vai ter um jogo difícil contra o Botafogo, mas eu estou à disposição, eu sou empregado do Palmeiras, né? Então, a minha ideia é chegar amanhã, trabalhar, treinar, e se tiver alguma conversa com o treinador, se tiver alguma conversa com qualquer uma pessoa, eu estou disposto a escutar, ouvir, enfim, fazer o que tiver que fazer. Felipe Melo participa agora ao vivo do Linha de Passe. Muito obrigado pela participação, Felipe. Você, acho que desde que na sexta-feira foi divulgado que não estava mais nos planos, ou desde que o Cuca confirmou isso no sábado, não participou ainda de nenhum programa de televisão. Então, muito legal, muito obrigado pela sua participação nessa noite de segunda-feira. É importante para todos nós, para o torcedor do Palmeiras, ouvi-lo, Felipe. Seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Prazer também estar com vocês. Boa noite, você está de pergunta e respondendo aqui. Nós precisamos até acertar aqui o áudio do Felipe aqui no nosso estúdio para que a gente possa ouvir, ouvir o Felipe Melo. Agora há pouco eu acompanhava um boletim aqui do Sport Center, feito pelo nosso repórter, o José Renato, que foi hoje acompanhar a atividade do Palmeiras, e ele termina dizendo o seguinte:
Felipe Melo é esperado nesta terça-feira na reapresentação. É esperado nesta terça-feira na reapresentação para se reapresentar, para se juntar novamente ao elenco do Palmeiras. Haverá essa reapresentação do Felipe Melo no Palmeiras para a continuidade dos treinos amanhã, Felipe? Pô, eu sou um empregado do clube, né? Então, nada mais justo do que amanhã eu me reapresentar e fazer o meu trabalho como sempre fiz. Senhores. Felipe, boa noite, Jean. Eu queria só que você, se pudesse explicar o que foi o estopim desse seu afastamento, se você entende o que foi o estopim desse seu afastamento. Existem muitas teses falando que você, depois da eliminação do Palmeiras contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, teria chegado no vestiário e teria xingado o Dudu, xingado o Roger Guedes, falado que com esse técnico o Palmeiras não chegaria a lugar nenhum. Isso é verdade? Isso são apenas versões? Você pode esclarecer para a gente o que levou a essa decisão do Cuca? Não, isso são versões. Eu não, em nenhum momento, nesses 7 meses do Palmeiras, eu não tive nenhum problema, nenhum atrito com nenhum jogador do Palmeiras, com nenhum companheiro, né? Inclusive me senti muito querido depois do acontecido, né? Depois que fiquei sabendo que não faria parte dos planos, né, de alguns jogadores, a maioria dos jogadores conversarem comigo, e depois a outra parte dos jogadores mandarem mensagem também. Então, confesso que cobro, confesso que cobrei, confesso que fui cobrado, né? Mas tudo dentro de uma lógica, tudo dentro daquilo que se é esperado dentro do futebol. Mas errei naquele dia, porque naquele dia sim eu falei alguma coisa contra o Cuca, né? E isso fez com que depois daquilo dali, no dia seguinte, né, 2 dias depois, nós chegamos no dia seguinte em São Paulo, 2 dias depois nós nos reunimos, tivemos uma conversa com o presidente, né, todo o grupo, o presidente, o próprio treinador, né? E naquele dia eu deixei bem claro, pedi desculpa, porque é normal eu nunca tinha passado por isso na minha carreira, na realidade, né? Nunca tive nenhuma desavença com nenhum outro treinador, né? Então é muito novo para mim toda essa situação. Confesso que fiquei muito abalado e muito abatido também com essa derrota para o Cruzeiro, né? Porque eu queria ser campeão da Copa do Brasil, queria levar o Palmeiras a esse título que o Palmeiras tem vários, e realmente errei. Então nesse momento de erro eu assumi o meu erro perante ao grupo, pedi desculpa ao grupo, pedi desculpa à diretoria e fui muito claro na minha desculpa olhando nos olhos do Cuca, né? O importante é que o Cuca, ele naquele exato momento me desculpou, né? Apertou a minha mão e disse que não trabalharia mais comigo. Então, na frente dos outros jogadores. Foi isso que aconteceu. Não é uma questão, pode ser também uma questão tática e técnica, não sei, né? A verdade é que eu joguei toda a minha vida num sistema de jogo, digamos assim. Não um sistema de jogo, porque mudei vários sistemas de jogo, mas de uma forma, né? E com o Cuca eu tinha que mudar. Mas isso não vejo problema, até porque o próprio jogo contra o Cruzeiro e o jogo também contra o Coritiba, na qual eu joguei com o próprio Cuca, e o Vasco da Gama, eu fiz aquilo que ele pedia, que era marcar individual, né? Marquei o Nenê, marquei o jogador argentino do Cruzeiro, enfim. Então, é bom todos saberem realmente um pouquinho do que vem acontecendo para realmente tirar todas as dúvidas, né? Mas, em hipótese alguma, eu tive nenhuma desavença com nenhum tipo de jogador. Pelo contrário, eu sou um dos jogadores ali dentro que dá moral, que ajuda, e se vocês perguntarem qualquer jogador de futebol do Palmeiras hoje, vai falar que o Felipe é importante pela ajuda, e é aquilo que eu falei na minha apresentação, que eu vim para ajudar e ser ajudado. Felipe, não permanecendo no Palmeiras, se a tendência for realmente essa, você vê com bons olhos a permanência no futebol brasileiro, já que você não fez os 7 jogos, poderia jogar a sequência da Série A, até por um grande clube, por um outro grande clube do futebol brasileiro? Para ser bem sincero, a minha esposa, inclusive há 10 minutos atrás, ela falou: olha, se não ficar no Palmeiras, vamos embora, né? Já chega, né? Vamos embora então, porque é complicado eu poder falar alguma coisa. Eu tenho pensado muito no Palmeiras, né? Tenho pensado nesse jogo do dia 9, que vai ser um jogo muito importante, é uma decisão para nós. Então, quer dizer, eu não tenho pensado em estar em outro clube que não seja o Palmeiras. Agora, se realmente se concluir realmente que não vai ficar, óbvio que eu vou pensar, né, com carinho, se chegar alguma oferta, porque até agora não chegou nenhuma oferta e tão pouco interesse,
Então, se tiver e acontecer alguma coisa, a gente vai pensar com carinho, até porque eu tenho que trabalhar. Felipe, você tem contrato ainda por 2 anos e meio. Qual a tendência, caso realmente essa situação seja reversível, de uma rescisão? Fica 0-0, rompe o contrato e acabou? Porque o Palmeiras tem um compromisso com você e você com o Palmeiras. O Palmeiras é que está abrindo mão dos seus serviços. Qual a tendência hoje nessa rescisão contratual? Mas, gente, a gente tem que ver o que vai acontecer no futuro próximo, né? Porque o futuro próximo que eu digo é amanhã, vamos ver, amanhã quando eu chegar lá. Né? No Palmeiras tem pessoas competentes de alto nível, né? Pessoas que vivem pelo Palmeiras, que trabalham pelo Palmeiras de forma magnífica, que é o presidente, é o Alexandre Matos, são pessoas aí que nós temos muito em consideração. Nós não, quando eu falo nós do elenco, né? Gostamos muito deles. E vamos ver o que eles, juntamente com o treinador, tem preparado. Eu estou aqui, eu vou acatar o que eles falarem, né? Que eu acho que é o mais importante. Mas se tiver que ficar, eu vou lutar por uma vaga no time, eu não vejo problema com isso. Eu vi muitas pessoas falarem, mas o Felipe vai dar problema, como o próprio treinador falou, de repente pode dar um problema no futuro. Eu na Inter de Milão, cheguei para jogar, comecei o ano como titular, e depois eu fui para o banco de reserva, do banco de reserva eu fui para a tribuna, porque nem no banco eu era convocado, e continuei trabalhando com muita seriedade e humildade e terminei o ano como titular. Antes de vir para o Palmeiras, eu vim para cá como titular. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. É muito bom, é muito importante eu frisar que em nenhum momento no Palmeiras eu quis tomar o comando de nada. Eu sou um comandado, eu não sou o comando. Então, quer dizer, é muita humildade, trabalhando sempre. Eu sou um dos primeiros a chegar no clube sempre para fazer meu trabalho. Né? Então, acho que isso que pesa bastante. Acho que é por isso que a torcida tem estado do meu lado, tem me dado apoio, porque sabe o grande profissional que eu sou e o grande, podemos dizer, ajudador também de pessoas ali, porque isso é importante. As pessoas, às vezes, me caracterizam pelo que vê em entrevistas. E não é isso, né? Eu, dentro do meu grupo, eu sou capaz de fazer qualquer coisa pelo meu time, pro meu time ganhar, pro meu grupo ganhar. E isso é importante. Agora, não existe isso, volto a dizer, não existe briga com o Dudu. Dudu, Borja, Egídio, são pessoas que eu tenho muito em consideração. O Egídio e o Borja eu falo quase todos os dias, a gente fala no telefone, brinca, é sempre uma situação bem, bem bacana e não existe isso. Então a gente fica triste pelos fatos, né, que vieram à tona, que são fatos que não aconteceram. Então isso realmente nos deixou triste, mas é bom estar falando nesse momento agora, né, para que isso acabe as dúvidas e à disposição. Vamos colocar o áudio, esse áudio é 1 minuto, acho que 1 minuto e 10 segundos do Felipe Melo e ele aqui no Linha de Passe confirmando que a voz é realmente dele, que o áudio é legítimo. Vamos ouvir. Ele abre o áudio falando, tudo leva a crer, né? Não fala o nome, mas ele abre o áudio falando possivelmente do Cuca, né? E só para lembrar, quer dizer, ele pediu que isso fosse desconsiderado, né? Acho que a gente tem que mostrar... Mas como foi citado pelo Juca, claro, confirmado por ele... Acho que sim, mas é importante a gente fazer a ressalva absolutamente. Que ele retira o que sem disse. Dúvida. Razão pela qual eu disse que a sensação que me dá é que ele está tentando dar uma recuada das coisas ditas nesta fita. Porque o tom do áudio é outro, né? Isso. Numa festa em que fica claro que ele já tinha tomado um champanhezinho para comemorar o aniversário da mulher. Vamos lá então, vamos ouvir. Não, aqui não tem jeito, aqui já era. Aqui eu não com esse cara eu não trabalho. Entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. Mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu não tô falando. Quando eu falar, eu vou rasgar ele no meio. Mas enfim. E agora vamos ver. Confesso que tem vários clubes interessados. Vários. Sabe? Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo. Todo mundo está interessado. Agora, o negócio foi ontem, né? Então, as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora, vão começar a clarear as coisas. O presidente lá quer conversar comigo, do Palmeiras. Só vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal, só que com esse cara eu não fico. Tem que fazer nada não, porque a torcida veio contra, então eles estão doidinhos, né? Mas vamos ver. O Flamengo parece que estão conversando aí, né? Se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento. Esse é o momento. Nunca teve tão fácil.